Amora silvestre, amorinha, morango do mato. E aí, conhece algum desses nomes, desses termos? Seja bem-vindo, esse é o momento de reflexão do Diálogo do Eu. Aqui quem fala é Mariane e te convido para refletir sobre questões do cotidiano. Hoje eu tive mais uma experiência. No jardim da minha clínica, nós temos um pé de amora. Então, amora silvestre, amorinha silvestre, morango do mato, são alguns nomes para esse mesmo frutinho. E ele me remete a algumas lembranças da infância. O sabor azedinho, a experiência de colher o pé do fruto e já levar na boca. São algumas coisas que a gente fazia de criança e parece que depois na vida adulta não tinha mais tempo para fazer isso. E hoje eu me permiti degustar, apreciar esse momento. Já faz alguns tempos que o Pezinho de Amora tem feito uma produção bem considerável aqui. Em primeiro lugar, eu tenho muito que agradecer a um casal de amigos, o Fabiano e a Rosemary. Foram eles que nos presentearam com esse pezinho e ele se adaptou muito bem aqui em casa. Enfim, essa proposta, né, de parar e olhar as coisas simples, de voltar à simplicidade, à essência daquilo que está aqui no presente, no real, me provoquei a refletir um pouquinho. Na hora que eu fui colher a amora, já dei uma espetada no dedo, né? A amora ela nasce num arbusto e cheia de pequenos espinhos. No primeiro momento até fiquei pensando, poxa, mas para que tanto espinho num pé desse? Ele impede que eu chegue e colhe as frutas, né? A proposta acho que é essa mesma, né? Os espinhos do pé de amora, eles estão ali justamente para proteger o seu produto precioso, a sua joia, que são os frutos, que são as amorinhas. Então, esses espinhos, por vezes compreendidos como algo ruim, eles têm uma função essencial. E se a gente fizer uma reflexão agora, em um paralelo com a vida, né? Quais são os espinhos que nos rodeiam, mas que nos servem de proteção? Às vezes a gente acaba só criticando aquilo que não gostamos, mas esquecemos que talvez aquilo que não é tão bom pode estar sendo uma proteção para a nossa essência. Dá para pensar um pouquinho sobre isso, né? Outra reflexão que me veio é a importância de podar a planta. Quando ele começou a vir em formato de arbusto, ela dava uns galhos muito compridos, mais finos, e é onde a planta ficava fraquinha, ela não tinha força para se sustentar e ficava mais rasteira. Com o passar do tempo, nós fomos fazendo poda de manejo a fim de fortalecer o tronco e os galhos então ganharam sustentação com outros galhos e madeiras e estacas para ajudar a segurar os galhos novos que vieram. Na nossa vida também podemos pensar que às vezes temos que lidar com frustrações que a gente pode entender com algumas podas que recebemos aí, né? Quando essas podas elas vêm de uma forma de manejo, de uma forma construtiva, elas servem para o fortalecimento. Só que se a poda que o ser humano recebe do mundo for uma poda muito rigorosa, sem cuidado, pode até matar a planta, pode até matar o indivíduo, emocionalmente aqui falando, né? Enfim, outra reflexão que surgiu ao colher as amorinhas foi algo bem interessante. Normalmente eu vou pela manhã e dou uma olhada, converso com o pezinho e nem todas as frutinhas ainda estão tão vermelhas, elas ainda, às vezes elas estão um pouco opacas, em meio processo do amadurecer. E bastam algumas horinhas de sol que elas já estão vermelhas. Então hoje foi um dia muito especial. Eu fui pela manhã e me contive.
não fui colhendo. Eu esperei um pouquinho e no período um pouco antes do meio-dia fui visitar o pezinho de amora de novo e incrível, como estavam vermelhinhas aquelas frutinhas que algumas horas antes ainda estavam um pouco opacas. Mais uma vez eu pensei, danada ansiedade, né? Quantas vezes a ansiedade nos tolhe a possibilidade de colher um fruto maduro? Quantas vezes a ansiedade ela vem impossibilitando a gente de dar tempo ao tempo, dar o tempo certo de cada processo. Mais um aprendizado aqui com esse pezinho de amora. E por mais uma reflexão que me veio, foi justamente essa capacidade que as próprias folhas do pé de amora têm em esconder os frutos. A gente dá uma olhada primeiro, vai colhendo os frutinhos que estão expostos e se abaixa e a gente começa a olhar por outros ângulos da planta, do pezinho de amora, do arbusto, é possível encontrar alguns frutinhos escondidos ali. Então é quase que um jogo de esconde-esconde. Isso me faz lembrar também, né, que na vida nem tudo está aparente. A gente às vezes precisa procurar um pouquinho, a gente precisa ser um pouco persistente para escolher as coisas. E olhando, né, essa experiência com a amora, já fiz algumas fotinhos, alguns vídeos dela também. É algo tão simples, né? Muitas vezes passa despercebido. E aí vem uma provocação que eu gostaria de estar deixando para você que me ouve nesse momento, né? Onde está a tua capacidade de encantar-se pelas coisas simples que estão ao teu redor? Encantar-se pela natureza, pelos frutos que ela produz praticamente gratuitamente, pelos pássaros que cantam e voam, fazem seus voos rasantes, pelas formações de nuvem que são muito lindas a cada amanhecer, a cada pôr do sol, pelo arco-íris que aparece após as chuvas. Como é que está o encantar-se? Você lembra ainda como é aquele uau, que maravilha que a gente fazia enquanto criança? Vamos fazer de novo esse encantar-se pelas coisas mesmas. Vamos fazer esse exercício, praticar dia a dia. Quem sabe você comece agora mesmo. Dá uma pausa no corre-corre. Respira, faz contato com o teu corpo, percebe como é que está a tua respiração, percebe como é que estão teu músculo, se está tensionado, se está relaxado. Percebe o que está ao teu redor. Sente o cheiro, as cores, ouve, percebe o que está acontecendo. Te permita encantar-se. Isso vai trazer uma surpresa maravilhosa para o teu dia. Um forte abraço da Mari. Até mais.